pessoas, né? E aí a gente tem o nosso mentor, que é o Jonatas aí, tá? Nós somos 39 lá no Class, até o momento, né? Também. Vocês estão me ouvindo, galera? Alto e bom som. Estão ouvindo? Sim, sim. Sim. Ah, tá, beleza. Porque eu tô sem o meu fone, né, aqui. Sim, Só que professor. aí eu queria saber se vocês estavam me ouvindo, tá? Ah, beleza, tranquilo. Começar aqui me apresentando para vocês, tá? Falando um pouco a respeito como é que vai ser, né, esses encontros. Vocês já devem, eu acho que vocês todos já entraram no Homero, certo? Beleza, né? Todos fizeram já ali o acesso no Homero. Vocês viram lá que o Homero está estruturado em unidades para vocês fazerem, né, lá até a finalização do curso de vocês, daquelas etapas que estão ali, né? Primeira parte, que é a parte responsável pelas 3 primeiras semanas, ela trata de Linux, né? Então a gente vai conversar também hoje sobre isso. E aí as primeiras dúvidas de vocês a respeito de algumas até etapas mesmo desse processo, também vocês podem estar falando que o que a gente souber da parte pedagógica a gente consegue responder, o que a gente não souber a gente pergunta, né, da parte da coordenação também, para depois informar vocês pelo grupo, tá? Eu sou o professor André Felipe, que vai estar acompanhando vocês, né, nesses momentos aí, até os que forem postergando para chegarem lá na residência, né? E aí, depois de lá, tem um outro sistema, acredito, de acompanhamento, tá? Mas nesse processo, durante o curso, durante a capacitação, eu que vou estar acompanhando vocês nessa aula síncrona, né? Nós somos acho que era a turma 5, que estava logada lá no sistema, mas agora está só o professor André lá no Discord, tá? Uma coisa interessante é que o Discord, ele é um grupo que foi feito lá, um sistema de comunicação feito, né, para a gente estar criado para a gente estar para a gente conseguir tirar algumas dúvidas, também criar lá as perguntas, né, para a gente conseguir falar, tá? Bom, galera, continuando falando sobre esses assuntos com vocês, né, a gente está aqui nesse universo que eu não sei se para todos é novo, né? Queria saber se alguém aqui tem experiência na área de microeletrônica, ou todos são de outras áreas, né? Só de software mesmo, desenvolvimento, ou mesmo até de sistemas de potência, né? Eu conheço alguns colegas que estão fazendo também treinamento que são de sistemas de potência. Cauã está falando que tem, né? Tem experiência, é muito bom, né? A gente sabe que a microeletrônica, a gente pensa muito na questão do software, de velocidade, né? Uh, mas a gente tem que pensar no hardware, a gente tem que pensar no chip que está sendo criado. Como é que a gente vai ter IAs muito mais poderosas se o processamento daquilo dali, a velocidade daquele sistema não tiver um chip adequado? E para isso o estudo, né, do tanto CMOS aí sendo aplicado, o LSI, como o ASIC, né, ali para a parte digital, fluxo digital, né, que possivelmente também vocês vão ver aí no decorrer desse curso, né, que vocês vão aprender que esse é o foco, né. Esse curso ele é semelhante ao que tem no Brasil, que é o CI Expert, né? E também tem o CI Inovador, né? Mas ele seria mais parecido ali com o CI Expert, que é um dos cursos que já existe há um bom tempo aqui na questão de microeletrônica, nessa capacitação, que geralmente é ministrado mais para o sul, para a banda do Sudeste, né, também. E aqui é a primeira vez que a gente está tendo essa parte de microeletrônica aqui para a região norte, com programas de capacitação desse nível, e podendo, acho que, chegarem lá no final, né, passando por todo esse processo de residência, como foi falado, acredito eu, na reunião lá com o professor Ricardo e todos que estavam presentes na aula inaugural, a certificação da Softex, que é muito importante, né, para quando a gente trabalha com a parte de microeletrônica, tá? Bom, outra coisa também que eu tenho percebido, né, e a gente vai falando sobre isso hoje, nessa primeira aula, nesse primeiro encontro, foi falado para vocês criarem grupos, né? Tem gente querendo entrar, deixa eu permitir aqui rapidamente. Foi falado sobre a criação de grupos, né? E aí eu vi alguns dos senhores ali mandando mensagem, ou no Classroom, alguns poucos no Discord, né? Os grupos, eles estão sendo focados para que vocês consigam se ajudar também, consigam passar por essa etapa de maneira mais branda, para conseguirem também ter o diálogo e ideias diferentes, conseguem ter soluções diferentes para determinadas situações do programa, né?
E aí, conforme isso daí for passando, né, vai sendo muito bom para vocês, principalmente quando a gente começa a trabalhar com fluxo da parte de criação e prototipação de circuitos integrados, né? E aí as programações, além de ficarem mais extensas, né? Também a gente vai tendo outros desafios que vão sendo gerados, mesmo na codificação, verificação, para a gente conseguir ver a questão de parasitas, no caso de circuitos analógicos, que você tem que fazer lá a simulação no KeySpice, no Spice, né? Para você conseguir verificar aquele circuito integrado, como é que funciona, para o uso, né, que está sendo feito, como outras situações também, tá? Então, a primeira coisa que eu queria fazer um pouco aqui nesse início de aula, né, é conhecer um pouco dos senhores, né, aí, saber, eu vi que alguns colegas aqui nos comentários têm colocado que tem experiência, né, como o Cauã Frota, ele falou que tem experiência, o Vitor Sena já disse que não tem. E aí, a partir disso, né, a gente consegue elaborar um quadro funcional para que vocês consigam ir avançando nesse projeto. O meu intuito é que a gente tem 100 pessoas que vão estar capacitadas lá no final para conseguir chegar na residência, né? Mas todos aqui, se chegarem até o final, já vão ter a certificação do IRED, né? Que é a proposta que tem no programa. Mas a gente tem a residência também, que vai ser muito bom. Primeiro, falar para vocês, como eu sou um integrante da área da microeletrônica, eu sei o quanto a microeletrônica tem crescido no Brasil. O quanto a microeletrônica ela tem sido importante, na verdade, para o estudo do mundo inteiro, obviamente, tá? Esse ano a gente teve aqui em Manaus, eu não sei se algum de vocês chegou a participar, um evento que era o Chip in the Jungle, né? Que era um evento de microeletrônica que é feito pela SB Micro. E aí foi aqui em Manaus, a gente teve essa experiência, né, de ter esse evento aqui, que ocorreu a primeira vez em 2001, na verdade, tá? E aí, esse mundo, o universo de microeletrônica veio para o Amazonas. A partir daí, a gente tem trabalhado com o que a gente chama de terceira onda da microeletrônica no Brasil. A gente tem uma coisa no nosso país, né, infelizmente, por enquanto, é que a gente ainda depende muito de chips importados, porque a gente não consegue, a gente não fabrica, né, na verdade, como os países aí de fora, né, como Estados Unidos tem a NVIDIA, né, lá. Nós temos estudos, né, mas fabricação própria no sentido de fabricar, fazer o circuito como uma questão industrial, a gente não tem assim aqui no Brasil, a gente depende muito disso, na verdade, de pessoas qualificadas. Um dado recente para a gente ver o quanto dessa área cresce, o quanto é o boom da microeletrônica, é que, por exemplo, se a gente for comparar com a Coreia do Sul, ela tem uma expectativa para daqui a alguns anos, por exemplo, ela ter cerca de 150 mil pessoas capacitadas na área de microeletrônica. Enquanto o Brasil pretende entregar, aqui dá um ano aqui mais ou menos, 1.500 a 2.000 pessoas capacitadas, que são as que vão sair do CI Expert e saíram do CI Inovador, né? E agora vocês também vão ter essa oportunidade de estarem sendo capacitados para essa base que é a microeletrônica. E, como eu falei, é uma área muito vasta, né? Eu, como faço parte da área, faço parte desse meio acadêmico de estudo, pesquisa, tá? Ele é um universo muito bom, principalmente se você tem ali uma vontade maior ainda de crescer. Porque a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas vão para IA, né? Muitas pessoas vão para esses sistemas de comunicação, cibersegurança, etc. Mas aí a gente precisa realmente pensar nessa questão da microeletrônica. Bom, já falei um pouco, né, aí, tá? Como eu falei para vocês, né? Vou apresentar de novo para quem entrou, tá? Agora, na aula, né? Sou o professor André. Outra coisa também, né? Trabalho ali na área da UFON em pesquisas, tá? Na área de circuitos integrados digitais, basicamente fazendo o layout dos circuitos, né, ali, a parte de verificação funcional, teste bench, né, utilizando a linguagem de descrição de hardware, que é o Verilog, tá, que vocês também verão nesse curso aqui, tá bom? Então, isso é muito importante para a gente, tá? Outra questão também, que eu vou falar para vocês. Como eu falei, lembrar novamente o pessoal que entrou agora, nós precisamos que vocês montem equipes de até 4 pessoas, né? Para estar fazendo
as atividades que vão ser entregues no Classroom. No Homero, vocês têm lá o período que vocês fazem, assistem os vídeos, né? E, consecutivamente, depois, vocês vão e passam no quiz, né? Fazem um quiz, etc. E vão passando para as outras etapas. Mas eu preciso que vocês também tenham essa comunicação entre vocês. Eu sei que é uma aula síncrona, eu sei que é muito virtual algumas situações, mas nós precisamos fazer isso daí também, esse esforço para conseguir trabalhar em equipe, tá? Se você não chegar ao nível máximo de colegas, a gente vê como a gente faz para fechar a sua equipe, tá bom? Bom, outra questão, né? Semana tá chovendo, né? Semana não. Deixa eu ver se eu... Outra questão também, né? Além dessa questão aí. A gente ter algo para a gente conseguir ter um norte também, né? A gente sabe que a questão do estudo virtual, em alguns momentos, ele pode ser cansativo, em alguns momentos a gente pode não ter aquela resiliência para continuar, mas eu digo para vocês que é uma oportunidade única aqui para a região norte, né? O pessoal, a gente tem gente do Acre, gente de Roraima, né, aqui também fazendo parte do curso. Então é algo muito importante, principalmente aqui para nossa zona, né, para o nosso meio aqui, para nossa região, tá? Isso é muito bom. Continuando, né? Vocês assistiram, eu queria saber se vocês assistiram as primeiras unidades, ou pelo menos a primeira unidade. Quem pode me falar aí? O Ricardo falou sim. Eu assisti também, professor. Obrigado. Bom, isso é bom. Eu assisti também, uma professor. primeira coisa. Tá. Primeira coisa, vocês podem falar, galera. Quando vocês quiserem, vocês levantam a mão, aí vocês falam para a gente não atropelar um outro, né? Aí você quer falar, o outro vai falar, e aí eu já passo a palavra para você, tá bom? Não tem problema. Aqui é um ambiente que a gente vai mesmo, é um ambiente questionador, em que a gente vai tirando dúvida, vai conversando, tá? Sobre o que vai acontecer. E as dúvidas que vão surgindo, e até alguns exemplos eu vou fazer com vocês depois, tá bom? A primeira questão, né, também, qual é o feedback de vocês em relação aos vídeos, né? Vocês viram, teve algum problema também, vocês podem relatar também aqui, mas também vocês podem relatar para o pessoal lá, que está em contato com vocês da questão da coordenação também, tá? Vocês têm esse apoio. Como eu falei, tem um mentor, Jonathan, também, que ele vai faz parte aqui da equipe, né? E ele também vai ser, o professor Jonathan, ele também sendo mentor de vocês também em algumas áreas, tá bom? Então, algumas coisas também vão ser direcionadas para o professor Jonathan. Bom, a questão lá, a primeira parte do sistema é a questão do Linux, né? E aí eu enviei um tutorial para vocês baixarem lá através do WSL, caso que a maioria dos computadores é o Windows, né? E aí já vem com esse sistema operacional. E aí, para vocês baixarem aí o Linux, para vocês conseguirem fazer as atividades, fazerem lá essa primeira parte do curso. E até porque o Linux ele vai ser muito utilizado, tá? Por exemplo, eu vou mostrar depois o ambiente para vocês, para a área de prototipação em design de circuitos, e ele utiliza o Linux, tá bom? Que é o Linux, como vocês puderam observar, ele é um sistema operacional baseado no Unix, né? E aí, esse sistema, ele é um sistema difuso, né? A gente tem cooperações através do GitHub, do Git lá de vários lugares do mundo, em que todo mundo vai lá, tem uma ideia bacana para o Linux, coloca lá, gerencia pacote, né? E vão colocando, e aí vão sendo feitas as atualizações. Eu acredito que agora a gente está na atualização 24.02, né? Eu acho que é a mais recente do Linux. Eu acho que vocês baixaram essa daí, acredito eu. E através disso, a gente consegue fazer a primeira parte, né? Então, por que o Linux é importante, né? Por que o Linux vai ser importante para a gente? Ele é esse ambiente que a gente vai conseguir fazer e desenvolver o design dos circuitos nesses primeiros momentos, porque são ferramentas gratuitas, tá? De código aberto. A gente também tem, né, a questão da Canvas também, que eu acho que alguns talvez tiveram já a oportunidade de ter feito o curso da Canvas também, que ela é também um ambiente que trabalha com isso, né, para design de circuitos, só que aí já tem que ter a licença lá.
E a gente tem algumas de código aberto, que é o que a gente vai falar depois no decorrer do curso, tá? Então, esse primeiro momento, falando sobre o Linux, como eu perguntei para vocês, né, da questão, primeira impressão que vocês podem me dizer, deu para acompanhar de acordo com os e-books, de acordo com os vídeos? Beleza, estou vendo aqui as reações de vocês. Então isso é muito bom saber que vocês estão conseguindo esse acompanhamento, né, aí. Os vídeos aí não são longos, o que é bom, né? São diretos, objetivos, porque às vezes a gente coloca um vídeo muito extenso também, em algumas partes, acaba que ele fica muito, né, muito longo, aí não é tão objetivo quanto, tá? Agora, galera, eu vou começar a compartilhar minha tela, tá bom? Aí, qualquer questão que vocês tiverem, vocês vão falando aí ao longo, porque a gente está aqui nesse nosso primeiro encontro, nesse bate-papo de fato. Eu vi, que algumas pessoas, né, vocês podem até colocar, já se apresentar aí depois no chat, para que vocês formem essas equipes, tá? Para que vocês possam formar essas equipes e a gente tem um prazo, até porque vai vir a primeira tarefa para vocês, e aí vocês precisam estar com as equipes formadas, tá? Lembrando que cada etapa é um processo que vocês vão fazendo no decorrer do curso, que é muito importante para os senhores, tá? Bom, partindo desse ponto, tá? Vou começar a partilhar minha tela com vocês. Vocês já conseguem visualizar a tela? Beleza. Beleza, é bom. Eu fico pensando, né, que a gente é professor, né, a gente faz e na aula virtual, ainda aqui na sala de aula, né, de dia eu dou aula também em sala de aula, e de noite aqui a gente tem aquele negócio, o pessoal tá falando, a gente acaba se acostumando, o remoto, ainda não me acostumei tanto assim, tá? Então, tá, vamos continuar, né, continuar falando aqui sobre esse sistema. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, tá? É um guia de estudos da capacitação, tá? Ele é um guia de estudos aqui, para a gente ter mais ou menos como é que vai ser como é que vai ser esses momentos, né? Aqui que a gente vai ter. Bom, começar aqui com esse guia de estudos. A gente tem primeiro o review, né? Que é um momento síncrono, tá? Que aí, deixa eu ver aqui, perdão, começa daqui, né? A gente tem um review, que seria um momento síncrono, de acompanhamento dos residentes junto à coordenação do programa com relação ao trabalho na empresa. Esse review, já seria a última parte, né? É quando você chega lá na residência, tá? E aí, essa daqui fica por último, quando vocês chegarem lá. Sei que a maioria de vocês, aos que quiserem dessa turma aqui, eu sei que vão chegar lá, vão conseguir chegar nessa residência e ter mais uma experiência de microeletrônica e talvez levar a microeletrônica para a carreira, né? Nós temos as aulas síncronas, tá bom? Que são aulas ao vivo que a gente vai ter, tá? Que a gente está tendo aqui, como esse momento, em que vocês vão poder fazer perguntas, vão poder aí tirar algumas dúvidas do conteúdo, tá? Que aí geralmente a gente vai estar embasado. Nesses dias a gente vai falar sobre Linux, depois vai começar o de eletrônica digital, depois o sistema de CMOS, VLSI, e aí a gente vai fazendo, tá bom? Depois a gente tem um estudo assíncrono, né, que é um momento de autoestudo, em que vocês vão resolver exercícios, tá bom? Atividades, tá? Que você por parte do residente, então vão estar fazendo isso também, tá bom? Outra coisa que a gente vai ter videoaula, que todas as aulas elas estão sendo gravadas, então se você perdeu, você pode voltar e dar uma olhada, ficou com uma dúvida, poxa, naquele dia a gente tirou uma dúvida, e aí essa dúvida está comigo aqui, então vocês podem voltar novamente, consultar. Após isso, a gente tem um fórum também lá, o fórum de discussão, né, que você pode conversar sobre alguns tópicos específicos, tá? A gente vai ver sempre lá também, não só aqui, como no Discord, a gente tem um e-mail lá no Discord, a questão também de comunicação por e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, não hesitem em mandar um e-mail. Pode ser que eu não veja na hora, mas durante o dia eu vejo 3 vezes o meu e-mail. E aí você pode enviar também sua dúvida particular. Eu até deixei 2 e-mails lá
um da UFAM e um também outro e-mail mais pessoal meu, para que vocês possam estar enviando as suas dúvidas, tá? As atividades avaliativas, elas são formativas, elas vão ser disponibilizadas de vocês estarem a cada atividade, vocês conseguirem realizar vocês, e principalmente o entendimento do conteúdo. Bom, de materiais, né? Vocês puderam observar, pelo menos, que vocês têm lá o e-book, né, no final de cada unidade, que corresponde à explicação daquela unidade. Tá? E aí, esse e-book que está sendo mostrado para vocês, é o material de vocês, vocês vão poder consultar, vão poder ler, reler, tirar todas as dúvidas excessivamente em cima daquele material e depois conseguir consultar outro material também por fora, não tem problema. Tá? Quiz, né? O quiz é aquele quiz que você termina lá no Mero, você faz e tem um quiz de sugestões. Mas em algumas outras aulas eu também vou trazer alguns quiz aqui para vocês, para que a gente possa fazer, justamente levantar dúvidas, fazer uma discussão também em cima daquilo, algumas coisas de identificação de sugestões também que podem surgir, tá? E também a gente tem vídeo simulação, né? Vídeo com o professor simulando a utilização de algum software ou ferramenta necessária para o aprendizado. Por exemplo, vocês estão lá na área de design analógico. Aí, como é que funciona o design analógico? Você tem todo o processo lá feito, na questão do ambiente. Após esse processo feito, né? O que vai sendo fazer? Vamos montar a parte de uma... A gente vai montar um flip-flop. Sei quando se lembra de flip-flop, todos sabem que já ouviram falar de flip-flop, né? Não sei se todos se lembram do funcionamento, mas com as aulas digitais vocês vão lembrar novamente o funcionamento. Então, a gente vai fazer um flip-flop aqui, e aí vamos montar um meio somador, um somador completo, né? A gente vai fazer lá o design tudinho, mas vamos fazer com analógico. Como é que a gente faz isso? Transistor CMOS, como é que a gente faz para simular? Porque o analógico ele tem um pouco mais de detalhe do que o digital. Porque o digital, no sentido que o digital você usa um processo de automação. E aí você faz aquilo mais rápido, tá? O analógico não. Você vai tendo... Analógico não. Você vai tendo que desenhar ali, vai tendo que fazer passo a passo para testar. Vai fazer um conversor analógico digital, capacitor chaveado. Tá? Então, tudo isso daí também ele é importante, tá bom? Para vocês estarem fazendo, e eu vou fazer junto com vocês, tá? Isso é muito importante saber, porque é o que vai ser feito junto com os senhores, tá? Depois aqui, né, a gente tem o seguinte, né, continuando falando aqui desse guia de capacitação. A gente está no dia 25, né, aqui, de 17 a 23. Teve algumas modificações, a gente teve feriado. Tivemos a aula síncrona inaugural, né, já passamos por isso. Aqui, esse guia também vai para vocês, eu vou compartilhar com vocês lá. Tá? Se não compartilhar, mas eu vou compartilhar. Ele vai mostrar os finais de semana, vai mostrar esse tempo de estudo de vocês, tá? Depois a gente tem aqui a semana 2. A primeira tarefa foi me informar que ela foi postergada por conta, né, de algumas situações, mas ela vai ser passada para vocês lá no Classic. E aí vocês vão poder tá fazendo isso, tá? E aí na semana 2, do dia 24 a 30 do 11, nós temos aqui a data de envio da atividade, mas eu vou verificar essa situação, tá bom? Porque hoje já está em 25, ó, né? Não essa data foi modificada, essa parte, tá? Vocês vão ter nas aulas síncronas, hoje é 25 e 27. Dá uma lida. Aqui você tem basicamente um trajeto de como você pode fazer para uma métrica de estudo, tá? Para ajudar vocês a conseguirem acompanhar. O que eu indico, né? Que vocês sigam um determinado cronograma de estudo. Para que você não fique muito, como é que eu posso dizer, né? A gente tem o costume de ficar muito embolado, digamos assim. A gente vai fazendo e vai acumulando. Tem uma atividade para fazer, tem outra atividade para fazer. E aí você vai se acumulando. E aí, ó, porque os vídeos são curtos.
Mas tudo que é pouco, quando vai ficando mais curto, vai ficar, tudo que é pouco acumulado vira grande depois, tá? Você vai perdendo um vídeo de 15 minutos, já está devendo 30, digamos assim. Que é o 15 mais 15. E aí no Views Trader é 45, tá? Então é bom vocês terem uma métrica mesmo, tá bom? E aí tem a semana 3 também, que já é parte do 12, tá? E você vai ver. E aí todos esses processos que a gente está falando, essas aulas, essas semanas, essas são as semanas que vão ser responsáveis, por exemplo, essas 3 semanas são as semanas da parte de Linux, né? Que a gente está falando, tá? E aí depois, ó, já na semana 4 começa eletrônica digital. Então, a gente tem um cronograma para fazer essa parte de eletrônica digital. Aqui vai falando dia de feriado, etc. Como eu falei, vou enviar para vocês, tá? Depois a gente tem semana 5, semana 6, né? Você pode ver, para indo para a parte de eletrônica digital. Na semana 6, de 22 a 28/12, a gente já tem aqui a parte de fundamentos de CMOS, em que a gente vai estudar um pouco de cristais semicondutores, né? Vai conseguir ver silício de germânio e arsênio de galho, né? O diodo semicondutor. A gente vai falar um pouco de física de semicondutores. Eu acredito que é uma disciplina muito interessante. Eu não sei se tem alguém aqui do mestrado, né, lá da UFAM também, né, pode ter feito física de semicondutores, mas ou feito também em outro local, né, é a parte que vai falar um pouco dessa estrutura do cristal, como é que é feito, como é que funciona a questão da lacuna, tá? Como é que se forma essa junção PN, que é o nosso diodo, e esse sistema, tá? Bom, passando disso, né, a gente tem aí a semana 7, tá? Que aí continua com a parte de CMOS, aqui falando de transistores de efeito de campo, e essa parte teórica, ela é muito importante, e a gente vai conseguir ver algumas coisas mais práticas também, para a gente conseguir fazer, entender, né, aplicar na prática um pouquinho, como é que é. Eu vou falar sobre esses softwares que vocês têm, vocês vão precisar ter, ou seja, para ajudar vocês, gratuito, tá? Você vai conseguir baixar sem muita dificuldade, para você conseguir ter um melhor acompanhamento e proveito, né, do seu curso. E até outras dicas também. Professor, eu queria uma dica de um outro software, né, para me fazer isso daqui que eu posso fazer. A gente pode também estar ajudando vocês nisso. O importante é que vocês continuem, sejam resilientes, né, e aí vão acompanhando ao longo das semanas como é que vai ser feito esses sistemas, como é que é feito, como é que é a estrutura, como é que a gente consegue, e o que a microeletrônica ela tem de fato para agregar muito mais mesmo na nossa vida enquanto profissionais. E também uma nova área, né? Que eu acredito que alguns estão buscando uma nova área também. E essa área é uma área muito boa. A gente está passando pela terceira onda da microeletrônica, que é muito bom, né? No momento que a gente tem atual. Deixa eu ver, tem gente querendo participar, deixa eu ver. Bom, vamos continuar aqui, tá? Falando aqui das semanas, semana 8, né? Continuando a parte de fundamento de CMOS. Depois a gente vai para as outras semanas que a gente vai trabalhar com VLSI, né? Que vai estar falando desse sistema de fabricação em grande escala, tá? E aí começa uma introdução mais profunda ainda para a área de microeletrônica, design de circuitos integrados. E aí talvez as dúvidas até aumentem, né, aí para vocês, tá? Mas e aí a gente vai estar aqui justamente para ajudar vocês. O importante é que as dúvidas de vocês sejam sanadas, tá? Que vocês podem ver acompanhamento, vídeo simulação, tá? E a gente vai estar passando nas aulas para vocês conseguirem fazer isso, né? Para vocês conseguirem acompanhar isso daqui, tanto nos nossos encontros, como mesmo no próprio Homero, vocês vão ter lá professores fazendo, para ajudar vocês, né? Para ajudar, para vocês conseguirem mesmo entender o conteúdo da melhor maneira possível. Tá? Alguma dúvida, galera, até aqui? Max, vocês me respondem, né? Até agora. Não, acho que eu estou sozinho na chamada, tá? Alguém tem um questionamento? Não. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Tá.
Pessoal, vou só beber uma água aqui rapidinho, porque a minha garganta tá um pouco seca por causa do ar-condicionado. Aí em 2 minutinhos eu retorno, tá? Estou de volta. Obrigado por aguardar um pouquinho. Tá? Daqui a pouco também eu vou mostrar para vocês a primeira tarefa, tá bom? Se vocês tiverem interesse em ver já, porque eu acho que ainda não está lá para vocês, né? A primeira tarefa. Aí eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês, tá bom? Para que vocês possam dar uma olhada, o que vocês vão estar enfrentando, né, aí nesse primeiro começo. Bom, então tá, como eu estava falando da questão de microeletrônica, a outra questão a apresentar para vocês também alguém aqui já ouviu falar do Unicast, do CAS lá, do WSCAS? Alguém já ouviu falar de alguma plataforma? Alguém tem alguma? Não, né? Zero, né, Cláudio? Beleza. Vou mostrar para vocês uma coisa, que é uma coisa que talvez a gente vá utilizar depois, né? Mas é uma plataforma de prototipação de código aberto, né? Feito pelo CAS. Muito importante, tá? Para a gente conseguir fazer a verificação funcional de software na área de design de circuitos, tá? Vou apresentar para vocês aqui o CAS. Deixa eu pegar aqui. CAS. Esse cara aqui, que é a universização, né, de design de circuitos integrados do CAS, tá bom? Deixa eu entrar aqui na parte do programa, tá? Esse aqui é a parte do I3E, que faz parte da sociedade de circuitos e sistemas, tá? Que a gente tem. Esse daqui que a gente, no caso do Unicast, para a gente fazer a parte de design de circuitos integrados, é uma boa, né? Quando você está na área de microeletrônica, e inclusive, esse mesmo pela sociedade de circuitos e sistemas, ele permite que você, óbvio, se você estiver fazendo parte de um grupo de pessoas também, porque tem um número de pessoas para conseguir enviar, você consegue enviar o seu circuito para prototipação. Imagina que você está fazendo um circuito e você quer enviar, né, o seu circuito para o CAS, para eles fazerem o layout e depois enviar o circuito integrado para vocês, né? Já montadinho, bonitinho, tá? No wafer do chip, né? O chip lá, pra você conseguir tirar o seu circuito que você criou. Então, é um ambiente bom, tá? Que ele vai ter um ambiente para treinamento também, a parte de microeletrônica, de aprendizado, aqui a gente tem os materiais. Então, isso daqui é uma boa plataforma para a gente que está começando, tá? Começando e já tem um conhecimento. Começando que eu digo assim, porque como ele é de código aberto, utilizando o Linux e etc., você tem ali uma boa base de treinamentos para que você consiga fazer. Óbvio, você precisa passar por essa parte de introdução que vocês vão passar tudinho aqui no CI Amazônia. E depois, quando vocês tiverem, se vocês tiverem mais uma experiência,
Aí vocês já vão para a parte de conseguir montar seus próprios design circuits, que é o que é a proposta. Vocês conseguirem ir pegando esse eixo, né? E aí conseguir fazer e depois criar suas próprias prototipações de circuitos integrados, tá? Tanto é que aqui a gente tem, no CAS, você tem uma introdução, né? Por exemplo, quando eu estava falando para vocês, vou mostrar rapidamente, parte de design analógico. Lembra desses comandos aqui que vocês veem lá, o source, o home, né, que aparece também na questão do Linux, tá? Nada por acaso. A gente usa o Linux para fazer, né? Aqui o Xshame, né, é utilizado para ver o esquemático de simulação e etc, para conseguir fazer o circuito. Então, tem todo um processo para a gente montar um circuito, tá? E aí, por exemplo, aqui é um design para circuito analógico, né? A gente está falando da parte de design analógico e circuitos integrados. Então, eu tenho todo o sistema para montar. É bem bacana esse ambiente, tá? Porque o interessante para a gente é chegar numa coisa que é o chip, que é o layout do chip, o design, o template do circuito integrado, que é o que a gente manda para fabricação, né? Que é como os processos grandes das grandes empresas que trabalham nessa área eles vão fazer. Passa por todo um processo. Eu digo que o design analógico ele é mais complexo que o design digital, e óbvio que ele é no sentido que você vai montando passo a passo nessa parte. O digital é mais automático, você tem que saber o código, colocar, fazer, ver as portas, os I/Os, entradas e saídas que vão ser utilizadas, esses pinos, para depois fazer. Mas até se você deixar, quando a gente for apresentar lá para frente, né, para escolher o programa no Flow TCL, ele vai escolher no automático para você as pinagens, para ser utilizado. Então, esse ambiente, né, aqui, vou mostrar só um pouco rápido, tá? Esse ambiente é um ambiente para a gente fazer, para criar, né, circuitos, design de circuitos integrados. Deixa eu ver se aparece aqui o design. Bom, deixa eu ver aqui embaixo se aparece um exemplo aqui que a gente tem aqui. Deixa eu tentar carregando, tá meio lento aqui para mim. Tá carregando, né, tá? Então, a gente vai chegando no design dos circuitos, né? Por exemplo, a gente pode representar portas ENG, portas NO, através de transistores PMOS, tá? E a gente vai ter um resultado assim, tá? A gente vai ter um circuito desenhado, integral, para depois mandar o layout, né, aí do circuito. É uma coisa que, às vezes, quando você começa a ver, você, às vezes, parece que nem está entendendo. Você começa e nem entende, né? Depois que você aprende, você começa a entender o que cada um daqueles pontos vão sendo feitos, né? E aí, a gente vai ver também situações, como é que funciona. Aqui, por exemplo, está falando de extração de parasitas com mestre. Então, você tem essa questão também de como fazer isso daí, porque quando a gente está montando um circuito, e aí, conforme vocês forem avançando no curso, tá? Vocês vão começando a amadurecer essa ideia, vão começando a entender isso daí. Aí, por exemplo, vocês vão ver como é que funciona uma extração de parasita. O que é uma parasita? É porque quando eu estou criando um design de circuito integrado, né, vai criando reatâncias, na casa analógica, reatâncias, capacitâncias, parasitas, que são o quê? São os que vão sendo gerados pelo processo natural. Então, quando você vai fazendo chip, isso daí vai sendo criado no meio desse processo. Então, como é que faz? Como é que a gente extrai o parasita? Como é que isso daí funciona? Como é que a gente... será que dá para extrair todas as parasitas? Ou a gente vai fazer utilização de replicação para conseguir ter o mesmo resultado? Tá? E aí a gente vai também vendo isso. Isso é a microeletrônica. Tá? Isso é a parte de microeletrônica que a gente vai chegar lá no final e vai conseguir fazer o design de um chip. Aí você está pronto para as grandes oportunidades que tem para você. Tá? Uma coisa que tem lá no curso, né, umas materiais que a gente encontra de referência, galera, é sempre em inglês, tá? Vocês podem ver que o sistema é todo em inglês. Óbvio, aqui dá para você muda o translate, mas no GitHub, a parte internacional, então, geralmente a gente tem essa conversa em inglês, a gente tem essa parte aí do inglês mais para a gente conseguir fazer o acompanhamento. Mas, óbvio, se você não tiver tanta afinidade, você vai aprendendo ao longo do tempo, e aí vai melhorando mais ainda. Porque hoje em dia também, para a gente conseguir estudar, é mais fácil, porque a gente tem diversos dispositivos e maneiras da gente conseguir fazer uma tradução de maneira simultânea e continuar o aprendizado de maneira mais rápida e contínua, tá? Que é o importante para a gente aqui, beleza? Então, esse daqui é um ambiente, a gente vai falar em próximas aulas mais dele, a gente vai discutir um pouco mais ele, tá? E a gente vai
conseguir estipular mais isso daí para a gente conseguir entender melhor como é que funciona, beleza? Outra coisa também, tá? Deixa eu ver se manda alguém quer entrar. Outra coisa também. Alguém quer participar da chamada, né? Tô nem vendo agora. Acho que não dá para entrar, não, né? Não sei. Ah, tá. Não, mas não tem aqui. Eu tô tentando botar para participar, mas não. Ah, tá aqui. Tá? Então, isso daí a gente vai ver também, tá? Para a gente conseguir ver, entender o layout, como é que é aqui no Keylayout, né? Para a gente conseguir ver o design do circuito, bonitinho, entender como é que funciona, o que é isso, porque é isso que a gente entrega no final. No final, a gente tem um circuito gerado, né? Já bonito lá, para ir para o chip, ser testado, ser verificado, e aí eu consigo fazer isso daí, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai falar mais disso daí. A gente tem também design Skywalker, que parte de design digital. Se a gente for falar de design digital, ver como é que funciona, ver essa parte também, a gente vai falar do PDK, como é que é, tá bom? Fluxo digital, verificação, síntese VHDL, que é a que a gente usa para design, usa Verilog, para fazer essa descrição de hardware, tá? E nesse ambiente aqui vai ser mais isso que a gente vai ver por agora. É só para apresentar que existe um ambiente, existe um sistema, existe isso daqui para a gente conseguir fazer, tá? Inclusive, tirando uma coisa, a minha dissertação ela é feita nesse ambiente, né, do Unicast. Utilizar para fazer, no meu caso de pesquisa, o que eu fiz, né, é um modulador Sigma Delta, né, que ele tem uma aplicação para rede de comunicação 5G. Então, olha aí o ambiente olha aí a microeletrônica. Eu tinha um problema numa comunicação 5G na questão de a parte do número de bits depois que passa do processo de transmissão. E aí a gente pensa numa ideia e tenta resolver utilizando algum sistema. E aí você pensa no chip. O que é o chip? O chip vai estar lá. Então eu pego o processo que passa do processo de conversão, né, analógico digital, passa por esse modulador que faz a modulação, empurra, né, ali a zona dele, ou seja, empurra ali a parte que vai ser gerada de sinal de torcida, e depois envia para o processo de novo ADC, aliás, DCAC, para passar pela conversão e passar pelo transmissor e aí ser roteado para o Wi-Fi, por exemplo. Tá? Então, tudo isso daí, vocês podem ver que muitas aplicações do microeletrônico. Isso é uma das aplicações. Ah, professor, lá na frente eu quero trabalhar porque a inteligência artificial consome muita velocidade de processamento, eu quero trabalhar com chip para conseguir fazer as multiplicações, né? Eu tenho colegas que trabalham com a área de SRAM, faz a memória lá e utiliza o número de multiplicadores de bits para conseguir fazer ali o processo mais rápido e conseguir melhorar utilizando na aplicação de IA. Então, vocês vejam que não existe sistema sem o hardware. Então, eu preciso disso. Então, a microeletrônica é isso. E, como eu falei para vocês no começo, a gente tem poucas pessoas nessa área. A gente não tem muitas pessoas. Como eu falei para vocês, o evento de microeletrônica que teve aqui no Amazonas, você via lá, não é muita gente. São poucas. Por quê? Porque essa é o pessoal que faz parte da microeletrônica. Isso é um incentivo para vocês entrarem na área. De fato, se debruçarem, conseguirem entender e melhorar, porque há muita oportunidade. Não só aqui no Brasil também, como para fora. Há profissionais aí que trabalham de remoto para lugares aí que vão fazer chip, circuitos integrados e vão trabalhar de casa até. Tá bom? Isso é muito importante. Tá? Beleza? Bom, dando continuidade um pouquinho, eu vou falar um pouco do Linux para vocês também, como a gente estava falando. Vou falar só uma parte básica, que a gente está 6h50, né? Deixa eu ver. Ah, tá. O pessoal está perguntando da frequência. Eu não sei se o Jonatas está aqui agora, né? Está aqui. O Jonathan está na chamada. Ele vai responder para vocês aí, tá? Só reforçando o que o Jonathan falou, ele disse que 15 responderam a lista de presença, tá, pessoal? Vocês precisam responder essa lista de frequência aí, tá? Porque aí depois que se encerrar a chamada, 1 hora de chamada, de 6 às 19, ou seja, daqui a pouco está acabando, já fica difícil de responder, tá bom? Bom, galera, eu tenho uma coisa para perguntar para vocês. A gente tem 10 minutos aí de chamada, né? Pode estender só um pouquinho a mais.
Mas vocês querem ver a tarefa ou querem que eu faça alguma coisa lá no Linux para vocês nesse primeiro momento? Gostaria de ver alguma coisa no Linux. Tá bom, beleza. Então, vamos lá, utilizar esse tempo aí que a gente tem. Bom, vocês, para conta, vocês devem ter baixado o Linux, né? Vocês usam o PowerShell para baixar o Linux, provavelmente. Né? Deixa eu botar aqui. Bom, que, né, vocês utilizaram o PowerShell para baixar o Linux. Provavelmente vocês baixaram já junto o Ubuntu, né? E já abre lá no sistema, tem o próprio sistema operacional, mas dá para você utilizar o Linux por aqui pelo PowerShell utilizando o WSL. Primeira coisa, né? Quando a gente quer saber a distribuição Linux que tem, por exemplo, eu vou digitar ali wsl.list, né? O que é isso? Opa. Ele mostra para a gente a distribuição do subsistema para o Linux que o Windows tem. Então, essa parte da WSL list vai listar o tipo de Ubuntu que você tem no seu. Por exemplo, nesse computador aqui eu tenho 22.04. Essa versão. No seu, você pode estar tendo 24.02 ou 24.04, né? Aí no seu, depende do que você baixou por último, atualizado, você vai baixar o mais atual. Tá? Outra, como é que eu consigo entrar no Linux pelo WSL? Utilizando o WSL pelo PowerShell, né? Como é que eu consigo entrar? Eu consigo entrar também aqui por esse sistema, tá? Sempre que vocês forem entrar por aqui, se vocês quiserem utilizar, mas por que não só entra lá no Linux pelo Ubuntu direto? Porque, às vezes, não é toda vez, tá? Porque o sistema ele é muito funcional, tá? Mas pode acontecer uma vez ou outra de um pacote não conseguir funcionar porque executar como administrador e algumas dessas intercorrências acontecem. Pode ser, tá? Mas, utilizando por lá, por aqui, não tem muita diferença. A não ser que dê algum problema, você vem por aqui que você consegue baixar algum pacote. Então, quando eu quero consultar por aqui, por exemplo, eu tenho o Ubuntu também aqui, tá? Tem um Ubuntu aqui já instalado, que vocês devem ter também aí no de vocês. Tá? Esse daqui e aqui. Mas se eu quero mexer nesse daqui, no Ubuntu, no Linux, sem necessariamente entrar no Ubuntu do Linux, eu posso utilizar o PowerShell. E aí eu vou colocar o WSL, quando eu quero usar no Linux, eu vou digitar til-d, tá? E aí eu coloco entre aspas, Ubuntu, traço, por exemplo, o meu é 22.04. Eu não estou no Linux ainda, só tinha colocado a versão dele. Ubuntu 2.04. Ah, tá. Eu coloquei o Ubuntu, não, WSL, traço, menos D, Ubuntu, traço 22.04. Pronto. Vocês viram aqui? Porque quando você vai criar do Linux lá, porque como eu já tenho baixado, não, né, só dá para atualizar, mas não dá para baixar novamente. Mas, quando você vai criar, ele vai criar um cache para você e vai colocar essa parte depois do arroba. É o número do seu próprio computador, tá? Que você vai ter, no caso aqui, Notebook ESES. Que ESES é o nome que você pode colocar, que é o seu próprio, tá? Que você escolhe. Isso é muito importante para o ambiente. Por exemplo, quando eu quero, lembra lá do comando CD que está na apostila, está em uma das apostilas lá? Se eu quero usar o CD, eu quero acessar a raiz do sistema de arquivos Linux, né? Então, por exemplo, eu quero acessar a raiz do sistema do arquivo. Eu coloco CD barra. Ó. Isso daí, vocês viram que mudaram do tio cifrão para barra cifrão. Teve essa mudança. Essa mudança, ela remete ao quê? A raiz do sistema de arquivo Linux. Ou seja, esse comando CD, ele faz o quê? Ele é seguido dessa barra para mover o diretório raiz. Então, ele move esse diretório. Que ele é o ponto de partida de toda a hierarquia dentro do teu Linux, tá? Então, aí ele é o ponto de partida para ele conseguir ver. Tanto é que você vai utilizar muito o CD para voltar ao diretório, para ir para o diretório, para ver para onde vai essa parte da raiz do sistema, ou procurar ou buscar um exemplo, tá? Outra parte, né? Por exemplo, eu quero listar. Lá na apostila de vocês também tem esse comando ls. Como é que se usa? Eu vou listar todo mundo nessa parte de maneira geral que está nesse sistema aqui
do meu diretório de arquivo raiz, LS. Vocês estão vendo o que tem aí dentro? Estão vendo que tem várias coisas aí importantes, fome, bit, bom e etc. Bom, aí eu consigo listar tudo, tá? Que tem ali naquela parte do meu diretório raiz, com LS. E eu quero uma listagem mais detalhada. Ou seja, o LS ele vai listar o conteúdo que tem aí, de maneira geral, tá? Mas se eu quero uma coisa mais detalhada, eu digito LS, que é para saber onde é que está um arquivo meu. Ponto é. Observaram agora? Dentro desses arquivos, né? A gente tem os permissionados, e aí você pode ver que eu consigo consultar ali o número de arquivos que tem, e eu consigo ver de maneira mais, digamos assim, de mais detalhes, tá? Como as permissões do proprietário, grupo, o tamanho, a data de modificação. Então, aí esses diretórios, né, como home, bin, etc., vai aparecer isso. E aí vocês têm que lembrar lá o que tem também na apostila. O que é R, o que é dado, o que é X, o que é para ler, o que é para executar, tá? Qual é, como é que eu posso dizer, a autorização daquele usuário, naquele momento, como é que está funcionando, cada traço no Linux, ele tem um significado, tá? Então, aí também, se eu quero listar isso, eu posso ver, verificar, porque às vezes o meu arquivo está lá no campo tal. E aí eu tenho que buscar esse arquivo. A gente vai ver onde é que ele está. Como é que a gente consegue? A gente lista onde é que está aquele monte de informações dentro do Linux, tá? Com esse simples comando, ó. Lembra lá, cd eu consigo acessar o diretório raiz. ls traço, eu consigo o quê? Listar o conteúdo do diretório raiz em formato detalhado, tá? E agora, por exemplo, eu estou aqui, observa, que se eu estou no diretório raiz, às vezes as outras coisas vão estar salvas no meu diretório home. Ou seja, o meu diretório. Então, no meu diretório, como é que eu faço para voltar? Porque se eu executar um comando aqui, por exemplo, eu executo um comando, né? Para mim saber, pode não dar certo porque eu estou no diretório raiz. E eu estava fazendo no meu diretório home do meu sistema. A gente vai usar em alguns pontos lá na parte de design circuit, diretório home. Tá? E aí, por exemplo, se eu quero voltar no meu diretório pessoal, eu digito cd, ou seja, para o meu home, traço. Observaram que agora mudou? Eu mudei do diretório CD, que estava lá do raiz, que era barra cifrão, para o diretório home, que tinha o cifrão. Tá? Ou seja, eu volto para o meu diretório. Bom, quando eu volto para o diretório, o que o tio ele quer dizer? O tio ele é um atalho universal desse terminal, tá? Do Linux, para o diretório pessoal do usuário, que vai estar logado. Então, sempre que eu ver isso, eu vou pensar em quê? Que ele é um atalho que é utilizado universalmente no terminal do Linux. Ele remete ao quê? Ao diretório de uso pessoal do usuário. Ou seja, você usa ele de maneira pessoal. Aí, se eu quero agora verificar onde eu estou dentro de um diretório, eu verifico onde eu estou. O que eu tenho que utilizar para ver o caminho que eu estou? O pessoal aqui, talvez, que já conheça de Python, a gente, por exemplo, vai salvar uma pasta em Python, a gente bota lá no programa como PyCharm ou outros nesse sentido, eu vou querer buscar onde é que está aquela pasta. Aí eu tenho que localizar a pasta, onde é que está aquela pasta. Ou seja, a mesma coisa nesse pensamento, verificar onde eu estou. Ou seja, verificar onde a pasta está. É verificar onde eu estou agora, no meu diretório. Se também tem lá na apostila de vocês, PWD, tá? Que é o quê? Print Work Directory, ou seja, ele vai mostrar, imprimir esse caminho completo do diretório de trabalho atual. Aí eu dou um Enter. Olha o que ele está falando para mim. Que eu estou no Home, que é o meu diretório pessoal, Cache. É aí onde eu estou. Tá? Esse é o meu diretório pessoal. Então, se você tiver... Deixa eu ver aqui. Se você tiver... Se você tiver seu diretório pessoal, seu diretório, saber onde você está, se localizar, digamos que o PWD ele é o quê? Ele é uma localização para você. Você vai se localizar. Porque quando você está rodando lá, vai dar um erro. Aí o erro lá na programação ele fala, está errado nisso, nessa parte aqui, porque está errado o diretório, está errado o local. Então você vai lá e troca na parte. O que acontece? Quando a gente joga um roteiro para a pessoa seguir, para criar um ambiente de prototipação design circuit, às vezes vai dando alguns erros, porque você salva de um jeito, no tutorial está de outro. Aí você tem que ver o diretório que você está, tá? Então, vamos só recapitular.
A gente viu o CD nesse primeiro momento. Ele acessa a raiz do sistema, tá? Do arquivo do Linux. Depois, LS. LS, ele mostra, ele lista o conteúdo que está lá. Se eu quiser listar esse conteúdo de cada um deles, observe que é cada um deles aqui, de maneira mais detalhada, como permissões, como é que é aquele proprietário, o que é, aí eu uso o ls-l. Se eu quero voltar ao meu diretório casa, ou seja, meu diretório pessoal, cd estilo, tá? E o pwd, né, no caso, ele mostra que ele é uma localização, verifica aonde eu estou, beleza? Bom, pessoal, nós chegamos às 19h01, tá? Aqui da nossa primeira aula. Isso daqui vai ficar gravado, tá gravado lá, tá sendo gravado, né, para vocês, tá bom? Para que vocês possam depois consultar. Vocês, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar lá também no grupo. Comuniquem mais, eu vejo que poucas pessoas falam lá, tá? Tentem fechar a equipe de vocês até a próxima semana, tá bom? A gente acabou aí já 19h02, né? Nesse nosso tempo, mas a gente também vou verificar com vocês a questão da tarefa, se não postaram lá, eu vou ver se eu faço uma explicação para enviar para vocês também, tá bom? De alguma coisa mostrando um pouquinho como é que vai ser, mas eu queria que vocês se concentrassem também, além de assistir as aulas, fazer a atividade do quiz, vocês também montassem a equipe de vocês e depois fossem colocando lá no Class, para a gente conseguir montar o máximo de... conseguir fazer isso o mais rápido possível para que vocês consigam se debruçar. Eu vi que alguns já têm equipe, tá? E outros ainda não. Então, que vocês usem esse Class e usem também o Discord para vocês fazerem isso, tá bom? Beleza? Tranquilo, pessoal? Todos marcaram presença, tá? Lá, é importante que vocês marquem presença. A gente viu essa parte aí... do Linux bem básico, tem por enquanto, né? Mas se tiverem dúvida, quinta-feira também a gente já vai trabalhar mais em cima disso, tá bom? Já fazer mais. Hoje foi para apresentar, por isso que demorou mais um pouquinho, né? Aquela parte de introdução, se apresentar um pouco, tá? E aí você tem essa oportunidade também de fazer isso daí, tá bom? Então, galera, eu sou o professor, mais uma vez, sou o professor André Felipe. Sempre que vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? A gente vai ver uma questão de comunicação mais direta, para a gente conseguir se comunicar, vou verificar essa questão, porque eu vi que muitos perguntaram sobre o WhatsApp, e eu falei que a gente ia conversar, de fato, sobre isso, eu vou verificar, e a gente vê a questão de ser melhor para vocês ou não, porque a gente tem o Discord, que também já faz isso, ele serve para esse acompanhamento, tá? E aí vocês podem mandar lá no Discord, lá nos avisos, as dúvidas, eu espero ver vocês mais ativos, tanto no Class como no Discord também, e, né, aí a gente vai estar fazendo isso daí com o passar dos dias. Podem mandar dúvidas, estou com dúvida também lá no Linux, quando chegar a eletrônica digital, etc., a gente vai fazendo mais essas informações, tá bom? No mais, desejo uma excelente noite para vocês, que vocês possam aí descansar, e nos vemos na quinta-feira, tá bom? Muito obrigado. Boa noite, professor. Um abraço. Boa noite para vocês, pessoal. Boa noite. Boa noite.